Graça e paz, meus irmãos. Lucas 21, versículo de número 25. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A parábola da figueira é uma representação do povo judeu. Aqui nesse texto que nós lemos, diz assim: olhai para a figueira, ou seja, olhai para Israel. A figueira é Israel. Ou seja, meus irmãos, se nós queremos entender profecias bíblicas, se nós queremos entender a época da volta de Jesus, nós temos que entender Israel. Israel é o nosso ponto de orientação. O próprio Jesus disse que nós não sabemos do dia e nem da hora em que ele vai vir, em Mateus 24, versículo 36. Mas a época da sua vinda, ele nos dá essas informações. Nós podemos estudar a época da vinda de Jesus. Quando que Jesus estava falando, então, olhai para a figueira e para todas as árvores, em Mateus 24 e em Marcos 13, lá fala assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então, se nós queremos entender o tempo da vinda de Jesus, nós temos que entender Israel, nós temos que entender os costumes de Israel, nós temos que entender as colheitas de Israel, nós temos que entender o casamento judaico. Assim nós iremos entender a época em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Então Jesus diz assim: olhai para a figueira. O que ele está dizendo? Olhai para Israel. Olhe para o que está acontecendo em Israel. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Que coisas que Jesus está falando aqui, meus irmãos, em Lucas 21, versículo 31. Quando virdes acontecer essas coisas, que coisa? O brotar da figueira. A figueira é Israel. E nós sabemos que Israel foi disperso no ano 70 da era cristã, o general Tito, e invadiu Jerusalém e espalhou 1.500.000 judeus no mundo todo e matou 1 milhão de judeus. Mas no dia 29 de novembro de 1947, a figueira brotou. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, quando vocês vê a figueira brotar, vocês fiquem espertos, porque já está perto o verão, ou seja, está perto da minha vinda. Então, ele nos dá esse ponto de orientação. A figueira brotou em 29 de novembro de 1947. A figueira é Israel. A resolução 181 da ONU, ela criou o Estado de Israel no dia 29 de novembro de 1947. E então, no dia 14 de maio de 1948, então, foi decretado a independência de Israel. Por quê? Porque Israel era colônia britânica. Então, a guerra da independência em 14 de maio foi, então, a guerra da independência de Israel, porque Israel era uma colônia britânica. Mas o dia em que a figueira brotou, meus irmãos, foi no dia 29 de novembro de 1947. Então, quando Jesus fala assim: assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, que coisa? O brotar da figueira. A figueira brotou em 47. Por isso que ele falou assim: olhai para a figueira. Olhe para a figueira, olhai para a figueira. Em Mateus 24 e em Lucas
aliás, em Mateus 24 e em Marcos 13, ele está dizendo assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Então você tem que aprender sobre Israel. Israel, ele é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Israel é o nosso ponto de orientação. Se nós queremos saber se nós estamos na época da volta de Jesus, nós temos que olhar para Israel. Porque ele fala de uma geração aqui no versículo 32. Lucas 21, versículo 32. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. O que é que Jesus estava dizendo aqui? Não vai passar a geração da figueira, que brotou em 1947. Quanto tempo que é uma geração? Uma geração bíblica, ela é de 70 a 80 anos. Então você tem que fazer a contagem de 1947 para cá. Uma geração é de 70 a 80 anos. O que Jesus estava querendo dizer então, meus irmãos? Ele estava querendo dizer o seguinte, que dentro desse cronograma de 70 anos a 80 anos do Estado de Israel, vai acontecer todas as profecias concernente ao arrebatamento da igreja, concernente a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda dele em Jerusalém. Por quê? Porque o texto está falando disso. Quando ele está falando assim, ó, assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, que coisas? O brotar da figueira. Sabei que o reino de Deus está perto. Ele está falando do reino. Então ele está falando da implantação do reino de paz milenial na terra. Então, dentro de um cronograma, a partir de 1947, você conta 70 a 80 anos. Que vai dar 2017, 2027. Então, dentro desse cronograma de 2017, 2027, vai acontecer o arrebatamento da igreja, vai acontecer a ascensão do anticristo, a segunda vinda em Jerusalém e o milênio, meus irmãos. Quando ele diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração, a palavra geração aqui, que aparece no original grego, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é geneia. O que quer dizer geneia? Geração que está vivendo atualmente. Então a geração é essa. Essa é a última geração. Essa é a geração da figueira que brotou em 1947. A figueira é Israel. Então essa geração da figueira que brotou a partir de 1947 para cá, essa geração, uma parte dela vai ver, vai presenciar e vai participar do arrebatamento da igreja. A outra parte vai ficar aqui e vai ver a ascensão do governo do anticristo e a implantação da marca da besta. Isso é um cronograma que está traçado por Deus, meus irmãos. Isso foi traçado. Ninguém está falando aqui do dia e de hora, nós não sabemos. Nós estamos falando aqui de uma época que Jesus mandou nós estudar. Quando Jesus disse olhar para a figueira, então ele está falando da época da sua volta. Quando a figueira brotasse, quando ela desse o primeiro broto, sabei que está próximo o verão. Ou seja, quando Israel brotasse como nação, sabei que está próximo a vinda do Senhor. Então, em 1947, quando Israel brotou, no dia 29 de novembro de 1947, ali, meus irmãos, deu-se o primeiro passo para a segunda vinda de Cristo. Ali começou, então, ali a contagem regressiva para a segunda vinda de Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Aí Jesus, ele fecha, no versículo 33, ele fala assim, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então Jesus, ele vai vir em duas fases. Ele vem no arrebatamento e ele vem em Jerusalém na sua segunda vinda. Por isso que a Bíblia fala que uma geração é de 70 a 80 anos. Porque ele vai vir em duas fases. Eu, particularmente, meus irmãos, eu creio que Jesus virá antes dos 70 anos de Israel no arrebatamento e antes da segunda vinda em Jerusalém, antes dos 80. Jesus vem no arrebatamento antes dos 70 anos de Israel e na segunda vinda ele vem antes dos 80 anos de Israel. Por quê? Eu já fiz um áudio sobre isso. A jovem Abisag, que é um tipo,
A Abisag, ela é um tipo da igreja, é um tipo da noiva. Ela foi levada ao rei Davi antes dos seus 70 anos. Ou seja, a igreja será levada na presença do rei Jesus antes dos 70 anos de Israel. E sabe quando que vai cumprir isso, irmão? 70 anos de Israel? Dia 29 de novembro de 2017. Então está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite agora. Você que ainda não consertou a sua vida, conserte agora. Você que está vivendo uma vida de qualquer forma, resolva a sua vida agora, porque a trombeta vai tocar, meu irmão. Está muito próximo a acontecer o arrebatamento da igreja. Muito próximo. Jesus disse que a geração não passa, não passará esta geração. Se ele está dizendo que não vai passar, não vai passar. Então, Jesus vai vir antes dos 70 anos da resolução 181, que é no dia 29 de novembro de 1947, ele vai vir antes dos 70 anos da resolução 181 para arrebatar a sua igreja dessa terra. Não sou eu que estou dizendo, é o que as Escrituras está nos revelando, meus irmãos. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Está próximo? Está muito próximo. É hora de preparar, porque a trombeta vai tocar. Amém? Que Deus abençoe a todos. Que Deus nos dê a graça. Que Deus nos dê a vitória. Em nome de Jesus. Amém.